Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Vamos lá então para mais uma aulinha de Biologia D. Hoje então a gente vai entrar nas leis de Mendel, né? Vamos entrar na genética então clássica. Até as últimas aulas vocês viram com o professor Wagner, né? E comigo foi uma aulinha só. Essa é a minha segunda aula de conteúdos com vocês. Um pouquinho sobre o metabolismo energético e metabolismo nuclear, certo? E hoje, então, a gente vai entrar no nosso segundo grande tema dentro da biologia D, que é o quê? A genética clássica, beleza? Aqueles conceitos que vocês viram durante o metabolismo nuclear, né, antes lá da replicação e da transcrição e tradução, vão ser bem utilizados aqui também. Então, em alguns momentos eu vou precisar dar uma relembradinha com vocês, mas eu tenho certeza que com os exercícios e tal já deu para dar uma sentada. Beleza, gente? Então, toda aquela primeira parte que vocês viram com o Wagner, de como que as características são expressas nas nossas células, né? Então, através do processo de transcrição e tradução, nossa célula vai produzir uma proteína, vai ter um produto que veio da onde? De um gene, né? E esse gene está dentro do núcleo lá, contido no DNA. Como que esses genes, então, são transferidos para as próximas gerações? É isso que a gente vai ver. Então, como que uma característica vai ser passada de um parental para o seu herdeiro, certo? Então, para a próxima geração, beleza? Então, como que essas características vão ser transmitidas durante as gerações? Será que uma característica vai ser sempre que tiver uma característica que está presente no pai, sempre vai estar presente na próxima geração? Será que tem uma alternância de gerações, né? Isso é um tema que a gente sempre está discutindo, sempre tem bastante dúvida e bastante interesse em cima. Então, para a gente compreender como que as características são passadas de uma geração para outra, né? Vocês precisaram ter aquela primeira parte de conceitos. E agora a gente vai para a genética aplicada mesmo, beleza? Vai ter aí alguns duvidazinhas que vão aparecendo. A distância é um pouco mais complicado, porque eu gosto de ter um quadro e tal. Vou ver se para as próximas aulas eu consigo arrumar um quadro para a gente poder fazer os cálculos. Mas vamos dar o nosso melhor aqui para pegar a primeira lei de Mendel, beleza? Então vamos dar uma contextualizada, né? Quem foi Gregor Mendel, né? Que ele recebeu aí hoje em dia o título de pai da genética, né? Ele é considerado aí um dos grandes pesquisadores que contribuíram aí para desse ramo de estudo dentro da ciência, né? Então ele é considerado o pai da genética. Ele foi um monge, certo? Que viveu lá, nasceu em 1822 na Áustria, né? Então ele tinha uma vida mais voltada para a religião, mas também tinha um grande interesse nos estudos da genética. Tem um livro que chama O Gene, vou tentar pegar para vocês aqui no final, para mostrar que conta um pouco da história de Mendel, conta como que ele teve esse interesse em estudar essa ciência da hereditariedade. Ele era que ainda tinha essa paixão pela área de ciências da natureza, né, pelas ciências naturais, e também ele tinha aí um pezinho na estatística. Só que ele não gostava muito de cálculo, mas ele tinha um pé muito na estatística. Porém, quando ele começou a estudar estatística, pelo que diz, né, a história, o pessoal não aceitou muito bem, então ele não vingou no ramo da estatística. Mas ele era muito bom na estatística. Tanto que a gente vai ver que foi por conta das proporções que ele conseguiu fazer, que foram muitas, 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 ele conseguiu definir as leis, beleza? Então, né, depois que ele já tinha um bom estudo de estatística, e também ali ele tinha essa curiosidade dentro das ciências da natureza, entre os anos de 1856 e 1865, então aí, ó, 9 anos, quase 10 anos estudando esses cruzamentos, ele realizou, né, os estudos com as espécies de ervilhas para compreender como que as características hereditárias são transmitidas. Então, através do que ele via com os cruzamentos das ervilhas, ele conseguiu postular, né, as leis e conseguiu determinar realmente como que uma característica é transmitida de uma geração para outra. Porém, quando Mendel publicou, né, ele publicou em 1866, então ele conseguiu a publicação, porém ninguém deu muita moral para ele, né? O pessoal deve pensar no ervilha, tá bom, beleza, cara. E não deram muita moral pro cara. Porém, nos anos de 1900, teve-se, né, a redescoberta dos trabalhos de Mendel e
com essa redescoberta dos trabalhos de Mendel, muita coisa encaixou no campo da ciência, né? E viram que o cara, mesmo ele sem ter os conceitos, Mendel não sabia, gente, o que era gene, o que era DNA, isso surgiu depois, né? Ele entendeu como que era o mecanismo, mas a gente ainda não tinha nomenclatura, não tinha ainda esse estudo que a gente tem da biologia molecular, tá? Tudo isso que vocês já viram até agora, que vocês estudaram lá nas aulas, até agora a aula 9, Mendel não tinha esse conhecimento. Foi tudo a partir de observação de cruzamento. Então agora, Mendel, em 1900, né, os trabalhos deles são redescobertos e tudo começa a se encaixar no campo da genética, né? E ele levou, então, o nome aí de pai da genética. Existem alguns estudos que mostram também, por exemplo, que se Darwin tivesse entrado em contato com os trabalhos de Mendel, né, parece que ele chegou a ter em mãos o trabalho de Mendel, mas não leu, aquele elo que Darwin não conseguiu explicar sobre a variabilidade genética dos animais, Mendel conseguiria ter explicado. Então eles teriam, o Darwin conseguiria ter feito um trabalho bem redondinho, mas né, não chegou a ter esse encontro aí de trabalhos, beleza? Mas o trabalho dele é muito, muito, muito importante, tá? Pena que levou tanto tempo aí, Mendel morreu sem saber que ele foi chamado de pai da genética, tá? Ele não soube em vida o quanto a contribuição dele foi importante, mas né, até hoje, então, ele é o nosso pai da genética aí, que contribuiu para a genética clássica, beleza? Vamos lá, então. Partindo desse breve histórico, né, vamos entender o que foi que Mendel propôs, o que foi que ele fez. Então, os primeiros experimentos de Mendel, né, por que teve esse sucesso, né, o que aconteceu? Olha só, aqui são todas as características que Mendel estudou durante os seus cruzamentos. Então, olha só, ele estudou vários contextos, a cor da flor, né, lá da plantinha de ervilha, a posição das flores, se essas flores eram terminais ou elas eram axiais, se a flor era anã ou era uma flor de tamanho padrão, se a forma da vagem, se ela era cheia de constrição, então se ela era constrita ou se ela era inflada, a cor da vagem, se a vagem era amarela ou verde, se a textura da ervilha era rugosa ou lisa, e se a cor da semente, né, da ervilha era verde ou amarela. Então, olha só, várias características ele estudou. Essas 6 características aqui, na verdade, foi um total de essas 7 características, desculpa, né? Esse total de 7 características ele estudou. E aqui, ó, o grande sucesso da primeira lei de Mendel, ou dos primeiros experimentos de Mendel, né, foi que o quê? Ele observou uma característica por vez. Ele não estudou todas as características juntas. E até se ele tivesse dado todas as características juntas, a gente acredita que teria dado certos experimentos também, porque cada uma dessas características, elas são herdadas por um par de alelo. Então, para cada característica tem um gene, e esse gene vai ter um par de alelos, né, responsáveis por essa característica, beleza? Então, a cor branca é um gene com seus 2 alelos, a posição da flor é um gene com seus 2 alelos, e assim por diante. Nenhuma característica está ligada uma à outra, beleza? Então, isso foi o que deu grande sucesso para o estudo de Mendel. Ele estudou uma característica por vez e cada característica era determinada a partir de um gene com um parzinho de alelos. Então, o alelo dominante e o alelo recessivo, beleza? Lembrem lá dessas nomenclaturas. Tranquilo? E, além dessas características serem estudadas separadamente, gente, ele estudou, né, características sempre contrastantes, então que eram muito fáceis de ser observado. Já que ele não tinha genética molecular, né, a biologia molecular que veio bem depois, ele tinha que ver coisas, né, que eram bem imperceptíveis ali para ele. Então, ele estudava o quê? Os fenótipos. Lembra a diferença de genótipo e fenótipo? Então, ele via os fenótipos desse indivíduo. Então, ele via que eram fenótipos contrastantes. Eu tinha o fenótipo de cor clara, né, branca, e o fenótipo de cor violeta, e todos, e assim por diante, todas as características. Não, fenótipos bem contrastantes. Então, para fazer a análise dele lá, para ele anotar, cada uma dos momentos ali da pesquisa foi mais tranquilo, né, porque ele conseguia ver claramente se a ervilha era amarela ou verde, claramente se a ervilha era lisa ou rugosa, né. Então, esses fenótipos, eles eram contrastantes, tranquilo? Né? Então, né, aqui, né, só complementando, estudou várias características, a altura da planta, cor, forma, posição de flor, né, tudo isso foi estudado, beleza? E, gente, tudo manualmente, beleza? Ele foi fazendo os cruzamentos
lá, como no trabalho de um botânico, né? Ele era botânico, então ele vai fazendo esses cruzamentos da maneira bem minuciosa para ter o sucesso no experimento. Tranquilo? Vamos lá, então. Vamos pensar. Mendel, ele tinha que, no início dos cruzamentos dele, fazer o quê? Garantir linhagens puras. Ou seja, ele observava lá que tinha ervilhas com essas características lá, verde e amarela, por exemplo. Eu vou trabalhar com essa característica, com a característica cor. Então, vai ser um parzinho de ali que vai determinar a cor. Beleza? Então, vamos pensar. Mendel, ele queria garantir que as linhagens eram puras. Como assim linhagem pura? Quero garantir que essa planta só vai dar sementes verdes. Ou, por exemplo, que a outra planta só vai dar sementes amarelas, beleza? Então, isso que significa linhagens puras. Hoje, atualmente, né, no nosso vocabulário, essas linhagens puras, a gente vai dizer que são o quê? As linhagens homozigotas, que vão ter alelos idênticos, certo? Então, para garantir essas linhagens puras, ou seja, que eu vou ter plantas que tenham só ervilhas amarelas e plantas que tenham só ervilhas verdes, Mendel começou a fazer o que a gente chama de autofecundação, beleza? Podia estar grifadinho aqui, ó. Então, para garantir plantas puras, foram feitas autofecundações. Então, o que ele pegava? Pegava uma plantinha lá e via todas as sementes dela, só dava semente verde. Só dava semente verde. Ele separava. Então, a gente sabia que essa planta só dá semente verde. Pegou uma outra planta, só dava semente amarela. Cruzou, só dava semente amarela. Então, ele sabia que aquilo ali só dava semente amarela. Então, isso era a autofecundação. Então, por exemplo, ele pegava o quê? A florzinha, ó, de uma linhagem e fazia essa autofecundação para que não tivesse contato com outras plantas, beleza? Para não misturar ali o que ele, as características. Hoje a gente sabe que não é para ter a variabilidade genética. Ele garantiu ali que nessa autofecundação não acontecesse a variabilidade genética, tá? Então, mas esse nome foi dado depois. Para ele ali era para garantir que continuasse dando só flores de um jeito. A planta, né, formar as características de uma única maneira, beleza? Então, essa autofecundação acontecia como, né, ele fazia a fecundação das flores, né, manualmente. Então, ele autofecundava para garantir que as linhagens eram puras. E aí ele atingiu 2 linhagens puras. Atingiu uma linhagem que só dava ervilhas 100% verdes e atingiu uma linhagem que só dava ervilhas 100% amarelas. Beleza? Então, eram as minhas plantas puras. E ele falou, ok, essa planta só dá verde, essa planta só dá amarela. Beleza? E ele pensou, e agora? Vamos ver o que acontece se eu misturar, né? Porque eu já sei ali que os meus descendentes sempre vão ser verdes. Então, as minhas próximas gerações vão continuar sendo verdes. Do outro lado, eu sei que as minhas gerações vão continuar sendo amarelas. E se eu cruzar os dois? E olha só, foi isso que ele fez. Cruzou uma planta amarela com uma planta verde e olha lá o resultado. Só vinha semente amarela. Vamos de novo? Olha lá. Então, a ervilha amarela com a ervilha verde só dava ervilha amarela. E dele pensou, como? Por quê? Se eu tenho certeza que eu tenho a característica verde sendo utilizada no cruzamento, por que que nas minhas gerações não está aparecendo verde? Aonde está o verde? Por que que o verde não aparece? Né? Então, aí surgiu a grande incógnita. Por que que se eu tenho ambas as plantas contribuindo para o cruzamento, por que que só uma das características está aparecendo, né? Então, eu tinha a cor amarela e verde, e só a amarela está sendo expressa, né? Tinha que ter alguma explicação para verde sumir nesse primeiro cruzamento. E foi daí, né, que surgiu as próximas etapas. Olha só, então vamos pensar que essa imagenzinha esquematiza bem essa primeira parte da primeira lei. Então ele fez lá a autofecundação, né, para garantir que teria flores. Agora que eu não estou trabalhando nessa primeira parte, trabalhamos a cor da planta. Então olha só, ele garantiu uma geração parental que dava flores lilás, né, e as ervilhas eram amarelas, e a flor branca que produzia as ervilhas verdes. Então, aqui as minhas gerações parentais puras. Cruzou, né? E apareceu o quê? Só ervilhas amarelas e só
plantas com as folhas violetas, né, ou roxinhas. E pensou, meu, ó, eu tinha flor branca antes, por que que não apareceu flor branca aqui? E na hora que ele foi ver o fruto dessas flores brancas, essas flores roxinhas aqui, ele percebeu que o quê, ó? Ele tinha sempre uma quantidade muito maior de ervilhas amarelas e uma quantidade menor de verde, quando eu tinha essa fecundação. Então ele percebeu, em algum momento, essa característica verde vai voltar. Mas como? Gente, olha só, tudo aqui isso que eu tô falando para vocês é de fenótipo, né? Então, ó, eu tenho duas características contrastantes, quando eu cruzo elas, uma dessas características somem, e depois essas características vão reaparecer num segundo cruzamento, né? Quando a gente faz a fecundação cruzada. Então, olha só, nessa próximo slide aqui vai ficar bem explicadinho para vocês. Olha só que agora vamos dar nomes nos nossos alelos. Mendel chamou o que então aqui, ó? Eu tinha ervilha verde e ervilha amarela. Hoje, né, a gente dá os nomes dos alelos, né, porque a gente sabe que cada um dos alelos, cada indivíduo vai ter 2 alelos para uma característica, né? Porque são nos indivíduos diploides. Lembra que os diploides são aqueles que têm 2 alelos, né? 2 conjuntos de cromossomos, então o que veio do pai e o que veio da mãe, por isso que é diploide. Então, o que a gente percebeu aqui, ó, que na minha geração parental, a geração parental a gente pode chamar de geração, é a geração pura, a gente tinha os homozigotos. Então, olha só, para ter uma ervilha verde, a gente chamava de vezinho. Ela era um homozigoto vezinho. Para ter ervilha amarela, ela era o vezão. Então, era homozigoto do, né, vezão. Agora a gente já pode dar os nomes aqui. Então, quem era o vezinho, a gente chamou aqui já de recessivo, já vou explicar por quê. E quem era vezão, a gente chamou de dominante, já vou explicar por quê. Porque olha só, esses indivíduos foram cruzados, né? E a gente sabe hoje, né, que a gente vai ter um processo, sempre que for ter um processo de reprodução, seja nas plantas, seja nos animais, né, que tiverem uma reprodução sexuada, vai ter o quê? Troca de gametas. E para ter a troca de gametas, tem que ter o quê? Meiose. Então, cada um vai mandar metade do seu material genético. Então, olha só, quem é vezinho, gente, só pode mandar vezinho. E mandou o vezinho aqui. Quem é vezão, só pode mandar vezão, certo? Então, ficou o vezão daqui. Juntou um vezinho com um vezão, ficou o quê? Vezinho. E olha só, a minha geração F1, que é a minha geração híbrida, ficou o quê? Vezinho. E qual é a característica que ela apresenta? Fenotipicamente falando, característica amarela, ok? Então ele pensou, eita, sumiu a verde, tá aparecendo a amarela, mas eu sei que a minha verde está contribuindo de alguma forma. Então aqui, só, né, frisando, fixando, nas minhas gerações parentais, dois indivíduos puros, né, homozigotos, vezinho, vezão. Por que a gente utiliza vezinho aqui e vezão? Por conta que essa letrinha que vai representar aqui os alelos sempre vai levar, por uma convenção, né? Então a maioria das vezes vai levar a primeira letra do caractere que seja recessivo. Então, como verde é recessivo, a gente usa vezinho para verde e vezão para amarela, beleza? Beleza. Então, o Mendel percebeu que a minha geração F1, a geração híbrida, que é heterozigota, apresenta o quê? Ervilhas amarelas. Qual que foi a próxima ideia, então? Vamos fazer uma autofecundação da geração F1. Vamos cruzar F1 com F1. Então, o cruzamento de F1 com F1 está aqui, ó, na terceira linha de cruzamentos. Olha só, a F1 com F1 vai ficar vezinho, né? Vezes, esse vezes aqui é de cruzamento, vezinho. Então, agora eu tenho duas vezinhos tendo cruzamento. E olha as possibilidades, gente. Eu posso pegar esse vezão e juntar com esse vezão. Ficou vezão. Amarela. Posso juntar esse vezão com esse vezinho. Vezinho. Amarela também. Posso juntar esse vezinho com esse vezão. Vezinho também. Amarela. E posso unir os dois vezinhos, ó. Esse vezinho com esse vezinho. A verde. Então, olha só. Na segunda geração, gente, que foi fruto da autofecundação, retornou a ervilha verde, que estava lá no primeiro parental, né? Então, olha só, teve o retorno da ervilha verde. Foi aí que Mendel teve a sacada. Pensou, para aparecer um indivíduo verde, precisa ter
a união de 2 caracteres, né, ou a gente não tinha nomenclatura de genes ainda, então de 2 caracteres que determinassem a ervilha verde. Então a gente chamou isso aqui de recessivo, porque ele tem que ter os 2 caracteres, os 2 alelos, né, recessivos para que surja o caractere recessivo. Já os demais, ó, já o caractere que é dominante, que no caso o amarelo aqui é o dominante, basta ter um alelo dominante que a característica já vai ser manifestada. Então, o que Mendel conseguiu concluir aqui? Que o verde, ele está atuando sim nesse cruzamento. Porém, a característica amarela, ela é dominante. Então, ela está mascarando esse alelo Vzinho aqui. Ela está deixando que o alelo não apareça, porque ele está... Então, o alelo Vzão está dominando sobre o alelo Vzinho e pedindo com que ele seja expresso. Beleza? Isso se chama o quê? Dominância completa. Isso aqui é um caso que a gente pode chamar de monohibridismo com dominância. Estou falando de uma única característica, então por isso que é monohibridismo, né? Então que eu tenho os 2 alelos ali atuando, né? E com dominância completa. O alelo amarelo domina completamente sobre o alelo verde. Tranquilo, gente? Olha só, para deixar os nossos cruzamentos um pouco mais organizados, o que a gente utiliza atualmente, né? O quadrado de Punnett. Algumas pessoas chamam de chiqueirinho de Mendel e tal, pode ser que alguém aqui já fez ensino médio ou já viu no 9º ano também, com a entrada aí da nova NCC, ou viu lá no ensino médio, pode ter ouvido com esse nome. E o que significa esse quadrado de Punnett, gente? É uma maneira da gente deixar um pouco mais organizado esse cruzamento. Você pode fazer o cruzamento dessa maneira aqui, ó, só unindo os gametas. Então, pessoal, esse Vzão com esse Vzão, faz as flechinhas. Une Vzão com Vzão, ficou Vzão, Vzão. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Pode ir unindo, ou você pode montar o quadrado. E olha só que belezinha esse quadrado. O que eu vou pegar? Vou pegar os gametas do cruzamento que é do meu interesse e vou dispor ele aqui nesse quadrado. Então, vamos pensar aqui, ó, vamos olhar só nesses quadrados brancos. Olha só. Eu tenho aqui, ó, o meu primeiro indivíduo que está apresentando, que tá sendo participando do cruzamento, que é o indivíduo Vzão, Vzinho. Ó, se ele é Vzão, Vzinho, basta ter um Vzão para a gente receber a característica. Ele é um indivíduo que é uma ervilha amarela aqui. Essa ervilha amarela, ó, está sendo cruzada com uma outra ervilha. Essa outra ervilha é o quê? Vzão, Vzinho também. Então, olha só, tem um alelo dominante, um alelo recessivo, Vzão, Vzinho, beleza? Então, aqui, ó, eu tenho as minhas 2 ervilhas que vão ser cruzadas, e olha só, dentro de cada quadrado aqui, eu falo que é um gameta diferente. Se a ervilha é Vzão, Vzinho, ó, ela pode mandar para a próxima geração, né, já que ela vai fazer a meiose. Ou o Vzão, ou o Vzinho. Aqui também pode mandar ou o Vzão, ou o Vzinho. Então, aqui são os gametas, né? Já a parte de dentro do quadrado vai ter as minhas prováveis, né? Todas as minhas possibilidades de combinações de alelos. Então, aqui vai ser todas as possibilidades, dentro do quadradinho, né? Todas as possibilidades de cruzamento, beleza? Então, eu posso fazer aqui, ó, juntar esse Vzão com Vzão. Vou escrever aqui, ó, Vzão com Vzão. Vzão, Vzão. Eu sei que Vzão, Vzão é o quê? Amarelo. Eu posso juntar esse Vzão com esse Vzinho. Ficou o quê? Vzão, Vzinho. Eu sei que Vzão, Vzinho é o quê? Amarelo também, beleza? Eu posso juntar o Vzão com o Vzinho aqui, ó. Esse Vzão com esse Vzinho, ficou Vzão, Vzinho. É o quê? Amarelo também. Ou eu posso juntar esse Vzinho com esse Vzinho. E deu o quê? Vzinho, Vzinho. Agora sim, verde. Olha só, gente, o resultado desse meu quadrado. Eu tenho aqui, ó, 4 possibilidades, né? Porque eu fiz, ó, 2 a 2, né, 2 combinações aqui, então essas 2 vezes 2 aqui deu 4 possibilidades, e nessas 4 possibilidades eu consigo tirar a minha proporção da primeira lei de Mendel, que é o quê? Olha só, de um total de 4 ervilhas, né, eu tenho 4 ervilhas aqui no total, 3 delas foram amarelas, então olha só, 3 ervilhas amarelas, num total de 4. Se eu pegar então esse 3 dividir por 4, vai dar o quê? 75%, ou 3 quartos, beleza? 3 para 4, 3 com 4, ou 75%. E a verde, ó, num total de 4, só tem uma verde. Então, eu coloco 1 para 4, né? Se eu dividir 1 quarto, vai dar o quê? 25%. Por isso que eu falo que a minha proporção de Mendel fenotípica, é o fenótipo que eu consigo enxergar, é o quê?
3:1, ou 75% para 25%. Se eu falar, gente, não está escrito aqui no slide, mas vamos dar uma passada. Se eu falar de proporção genotípica, então a constituição alélica das minhas ervilhas, eu vou ter o quê? 1:2:1. Por quê? Olha só, 1 vezão vezão para 2 vezão vezinho para 1 vezinho vezinho. Porém, né, para eu saber a minha proporção genotípica aqui, eu tenho que ter daí uma análise de cruzamentos depois para saber, né, que essas duas aqui são heterozigotas. Se eu só pegar uma ervilha amarela e olhar para ela, eu não vou saber se ela é vezão-vezão ou vezão-vezinho, beleza? Então, a minha proporção aqui, 3:1, tá bem? Olha só, tem mais um exemplo aqui de quadrado de Punnett, mostrando agora aqui a textura das sementes. Então, de novo, eu tenho duas ervilhas que são heterozigotas sendo cruzadas, ó, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Por que eu estou usando a letra R aqui agora? Porque eu estou falando de textura. Eu tenho ervilha lisa, ervilha rugosa. A ervilha rugosa, gente, é a recessiva, beleza? Então, por isso que eu uso R de rugoso, ok? Então, olha só, eu tenho minha Rzão, Rzinho cruzando com Rzão, Rzinho. Quais são os meus gametas? Dessa ervilha aqui, ou Rzão ou Rzinho. Dessa ervilha aqui, ou Rzão ou Rzinho. Tranquilo? E junta lá. Rzão com Rzão, Rzão, Rzão. Eu sei que Rzão significa que a ervilha é lisa, então ficou ervilha lisa. Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho, ervilha lisa. Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho, ervilha lisa. Rzinho com Rzinho, 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 ervilha rugosa, beleza? Gente, quando vocês forem fazer um cruzamento num exercício, o exercício vai falar para vocês, tá? Levando em consideração que o alelo Rzinho determina característica recessiva rugosa. Levando em consideração que o alelo Rzão determina característica dominante lisa, tá? O exercício vai ter que dar para vocês vão ter que compreender fazer o que agora, né? Eu vou tentar mostrar aqui no exercício para vocês. Interpretar o que o enunciado vai falar. Nesses exercícios aqui de genética clássica, precisa ter muita interpretação de enunciado, tá? Ler o enunciado, extrair o máximo de informação que o enunciado der para vocês, beleza? Porque ele vai falar, ó, um cruzamento aonde lá o Rzinho determina a característica rugosa e o Rzão determina a característica lisa, você vai anotando isso, tá? Que daí vocês vão poder montar o cruzamento. Tranquilo, gente? Então, depois de tudo isso sendo falado, né, a gente vai para o enunciado da primeira lei de Mendel, certo? Então, a primeira lei de Mendel pode ser chamada também de lei de segregação dos fatores, tá bem? Tá? Porque Mendel conseguiu comprovar que o quê? Que quando a gente vai ter a formação de novo indivíduo, né, os parentais teve que segregar os fatores, ou a gente fala que é a segregação dos genes, né, para ser unido lá para ter um novo indivíduo. Como assim? Então, olha só, primeiro vamos para o enunciado. Cada característica é condicionada por um par de fatores, ou caracteres, né? Hoje, a gente sabe o quê? Que cada característica é condicionada por um gene que contém 2 alelos, beleza? Já estou traduzindo para a nossa realidade. Então, vai ser um fator herdado da mãe e o outro do pai. Então, os nossos alelos, né? Nós somos diploides. Por exemplo, se eu for azão, azinho, pode ter vindo o azão da minha mãe e o azinho do meu pai. Então, né? Fatores que foi condicionado por um par de alelos, um que veio do pai e outro que veio da mãe, que se separam na formação dos gametas com a mesma probabilidade e depois eles vão se unir, né, aleatoriamente quando acontecer uma fecundação, ok? Então aqui, ó, só exemplificando. Olha só, eu tenho 2 indivíduos heterozigotos, né, azão, azinho, azão, azinho. Ó, os pares de alelo aqui. Quando for formar os gametas, o que vai acontecer? Olha só, vai mandar ou esse indivíduo aqui vai mandar ou o gametazão, que condiciona a cor amarela, ou o gametazinho, que condiciona a cor verde. O outro é a mesma coisa. E esses alelos aqui, né, vão, por exemplo, fazer a fecundação, eles vão se encontrar aleatoriamente. Beleza? Tranquilo, gente? Então, essa é a minha primeira lei de Mendel, tá? Peço que vocês leiam com bastante atenção o material de vocês. Procurem aqui. Se ficou muito confuso, me procurem também. Eu tento dar um jeito de deixar um pouco mais claro, tá? Mandem mensagem pro pessoal lá para entrar em contato com a gente. E eu vou entrar no final de semana
Então, para começar a tirar as dúvidas também, semana que vem vai ter aula de exercício com o professor Wagner, né? E procure a gente nos tira dúvidas, tá? Vamos fazer 2 exercíciozinhos bem rapidinho para tentar ver como que isso é cobrado para vocês. Opa! Olha só, então aqui, gente, não sei o que aconteceu aqui, sai. Olha só, aqui o meu primeiro exercício aqui mostra o quê? Não, volta. Aqui. Meu primeiro, já deu um spoiler, né? Não tem problema. Meu primeiro exercício aqui da FUVEST, ó, de São Paulo, né? Ó, olha o que fala lá, ó. 2 genes alelos atuam na determinação da cor de sementes de uma planta. A azão, dominante, determina a cor púrpura. E o azinho recessivo determina a cor amarela. Nisso, gente, vocês já estão com o caderno anotando. Azão, dominante, cor púrpura. Azinho, recessivo, cor amarela, beleza? Vai anotando aí no caderno. Sempre, né? Não tenham preguiça de escrever quando a gente está falando em genética. E daí fala, ó, a tabela abaixo apresenta resultados de vários cruzamentos feitos com as diversas linhagens. Então, olha só, deu aqui cruzamentos, ó, os cruzamentos, e aqui uma incógnita, né? E deu os resultados desse cruzamento. Olha só, eu tirei aqui, ó, um cruzamento com azinho-azinho. Eu sei que azinho-azinho é recessivo e é determinado e determina a cor amarela. Porém, olha só, esse azinho-azinho participou de um cruzamento e deu folhas, e deu sementes, deu, né, a cor totalmente púrpura. Então, eu já sei que todos os meus organismos aqui vai ter pelo menos um azão. Para todos os meus organismos ter pelo menos um azão, significa aqui que no meu 1 eu teria que ter um azão-azão, beleza? Então, aqui do lado do 1, aqui você poderia escrever aqui azão-azão. No 2, ó, eu tenho azinho-azinho, que eu já sei que azinho-azinho é amarela. E olha só, eu fiz um cruzamento aqui, aonde eu tive 50% púrpura e 50% amarela. Então, eu tive 50% alguma coisa com azão e 50% azinho-azinho. Para ter aparecido púrpura, gente, eu tenho que ter pelo menos um azão. Então, eu já sei que pelo menos um azão apareceu aqui. E para ter aparecido amarelo, eu tenho que ter azinho-azinho. Então, aqui eu vou ter que ter pelo menos um azinho. Portanto, eu posso dizer que o 2 aqui é azão-azinho. Ok? Aqui, gente, nessa minha plantinha 3, eu tenho azinho-azinho, que eu já sei que é a amarela. E do cruzamento aqui desse 3, eu tive flores 100% amarelas. Opa! Se é 100% amarelas, todas as minhas plantinhas do resultado aqui são azinho-azinho. Portanto, meu 3 aqui é o quê? Azinho-azinho. Eu cruzei azinho-azinho com azinho-azinho, deu 100% azinho-azinho, tá bem? E aqui, gente, ó, eu tenho azão-azinho, né, como cruzamento, e olha só o meu resultado. 75% púrpura, 25% amarela. Gente, se vocês olharem isso aqui, ó, é isso aqui, ó, 25% e 75%. Então, o meu 25% aqui, opa, voltou errado, os meus 20% aqui seria de azinho-azinho, e os outros 75% seria o quê? Azão-azinho. Então, a gente chegou na conclusão que tanto o 2 quanto o 4 são indivíduos que são o quê? Azão-azinho, ok? Beleza? Gente, eu vou deixar esse exercício aqui para vocês, ó, como um exercício desafio, igual o professor Wagner faz também, e eu vou mandar para vocês, tá bom? E daí vocês leiam ele, observem o que é o fenótipo, tentem achar o genótipo, e a gente vai discutir ele mais para frente na aula. Vou discutir com vocês no Tira Dúvidas, ou mandar o resultado para vocês no Classroom, tá? E a gente vai conversando. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem procurar a gente, tá? Me procurem e a gente vai conversando, beleza? Bons estudos para vocês, boa semana e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Opa. Meu Deus, tem que parar de gravar.